Isso é o marido dela. Bem-vindo ao Rasgar Ideias, um podcast semanal. Aqui não passamos paninhos quentes. Rasgamos, descascamos e abanamos as ideias até cair a tinta. Política, sociedade, cultura, nada escapa à tesoura. Eu sou o António Tavares, do Notícias LX, e aqui comigo neste podcast estão a Lourdes Gonçalves, o Manuel Graça, o Fernando Pedroso e o Oliveira Dias. E este é o sítio onde as certezas vêm para ser desmontadas. Vamos a isto? Ora então, boa tarde. Boa tarde ao nosso painel, o Fernando Pedroso, Manuel Graça, o Oliveira Dias. Hoje, da vossa direita para a vossa esquerda. Hoje, na extrema esquerda, teremos o Oliveira Dias, ao centro, o Manuel Graça e à extrema direita, o Fernando Pedroso. O programa de hoje é sobre a greve geral, muito comentada, muito aplaudida por um lado, muito criticada por outro. A greve geral tem um conjunto de apreciações à esquerda e à direita, como eu estava a dizer, e algumas condicionantes e outras reações que quase se poderão considerar naturais àquilo que vem aí em termos de legislação, mas tudo isto vai ficar aqui a cargo dos nossos convidados. E hoje o podcast Rasgar Ideias vamos começar pelo Fernando Pedroso, mais à direita. Fernando Pedroso, hoje vamos falar de greve geral. Greve geral. Muito obrigado, António. Uma saudação aqui ao Oliveira Dias, ao Manuel Graça, assim também a António e a todas as pessoas que nos veem e ouvem. Bom, o tema de hoje, greve geral, é um tema propício ao pluralismo de ideias e ao debate de ideias com certeza diferentes que vamos todos ter aqui hoje. Bom, relativamente à greve geral que está marcada para dia, eu estou aqui a ver os seus apontamentos, para dia 11 de dezembro deste ano, é evidente que tem motivações políticas. Aliás, como todas as greves gerais que houve em Portugal, e já foram 10, eu sei que o Manuel Graça vai dizer que não foram 10, mas enfim, já foram 10, pelo menos com esse nome. Todas elas tiveram motivações políticas, e as motivações políticas são a luta contra os governos. Os governos que mais sofreram com estas greves gerais foi o governo do engenheiro Sócrates, e foram os governos da AD e do PSD os que mais sofreram com as greves gerais. Aliás, esta greve geral nem se justifica, que está marcada para dia 11, porque ainda está em anteprojeto, a revisão do Código de Trabalho está em anteprojeto, as negociações ainda não acabaram e, aliás, o próprio Governo até já pediu a uma das centrais sindicais, eu penso que foi a UGT, para ir ao Governo negociar e, portanto, mesmo nesta fase anteprojeto, e que ainda é possível negociar, já está uma greve geral marcada. Aliás, eu penso que o Governo devia cessar as negociações com as centrais sindicais com uma greve marcada. É o que eu penso, que não faz sentido nenhum estar em negociações com uma greve marcada. Nas 10 greves gerais que houve nos últimos 52 anos, eu vou só dar o exemplo da greve geral de 1982, em que o lema era AD fora do governo. Atenção, AD fora do governo. A AD tinha ganho com maioria absoluta no longínquo ano de 1982, e as centrais sindicais, ou pelo menos a CGTP, queria derrubar o governo. Portanto, o governo foi eleito por voto popular, e depois quem não foi eleito por voto popular dos portugueses queria mandar abaixo o governo. Aliás, isto até me levanta aqui algumas observações, que são estas. Em Portugal, de acordo com a lei da greve, pode-se fazer greves por todos os motivos. A única forma que não se pode declarar uma greve geral em Portugal é se atentar contra o Estado de Direito, contra a democracia. Fazer uma greve geral para derrubar o governo
e instituir um regime não democrático, eu diria que é a única forma dos tribunais declararem ilegal uma greve geral. Portanto, a greve geral é de tal maneira ampla que cabe lá tudo e, portanto, os sindicalistas de turno aproveitam esta flexibilidade da lei da greve para fazer luta política e não se justifica. Depois, uma outra razão para as greves gerais é sempre a revisão também do Código de Trabalho, das leis de trabalho, são o motivo principal das greves gerais. O que é certo é que já houve 10 greves gerais, a maior parte delas a defender a versão anterior do Código de Trabalho. Estão sempre a defender a versão anterior do Código de Trabalho. Portanto, fazem greve contra uma versão do Código de Trabalho, depois aceitam essa versão do Código de Trabalho, consideram-no bom e a seguir estão outra vez contra. Quer dizer, isto não se justifica. Quer dizer, com 10 greves gerais em Portugal, nós já devemos ter um Código de Trabalho completamente anacrónico, desatualizado, quando não é uma realidade. A Organização Internacional de Trabalho considera o Código de Trabalho português bem adequado às circunstâncias em que nós vivemos hoje. Depois, eu gostava de dizer que as greves gerais e as greves em particular têm um problema. Atentam contra os pobres. É exatamente isso, contra as pessoas mais desfavorecidas. O que nós temos que fazer, mantendo a lei da greve, temos que legislar no sentido de manter serviços mínimos socialmente justos. Isso é que é importante. Os serviços mínimos hoje em dia não são socialmente justos. Eu vou só dar um exemplo. O problema da greve geral quando afeta os transportes, ou uma greve que afeta os transportes. As empresas de transportes ficam deliciadas com as greves, porque têm menos custos, não pagam salários. É um oásis. Portanto, o que devia de acontecer era as empresas serem obrigadas a ressarcir as pessoas que pagaram anteriormente os seus passes na parte proporcional. Isso é que devia de acontecer. E sim criava moça às empresas. Mas não. Hoje em dia faz-se uma greve geral por tudo aquilo que acontece. Uma outra questão é a lei da greve, onde também se inclui a greve geral, tem que ser completamente revista. Eu vou só dar pequenos exemplos. Muitas vezes há uma greve e há boicote, bloqueamento de estradas. Isso devia ser criminalizado. Uma greve geral, os trabalhadores de uma greve geral não têm o direito a bloquear estradas. Os piquetes de greve. Quando há uma greve, os piquetes de greve, eu julgo que até nem se justifica. Não se justifica. Ou então haver 2 piquetes de greve. Um para os trabalhadores que querem fazer greve e outro para os trabalhadores que querem trabalhar. Não se justifica. As pessoas sabem que há greve, acedem à empresa ou não cedem. Não percebo porque é que tem que haver um piquete de greve. Depois, a declaração da greve é uma outra coisa muito importante. Esta declaração de greve foi decretada, digamos, a greve foi decretada por um diretório político das centrais sindicais. Os trabalhadores foram ouvidos. Os trabalhadores votaram para uma greve geral. Isso é a mesma coisa que nas empresas. Nas empresas, uma empresa com 2.000 trabalhadores, e eu sei do que estou a falar, uma empresa com 2.000 trabalhadores, 30 deles ou 40, reunidos num refeitório, decretam uma greve. E depois vão fazer piquetes de greve para impedir que os outros 1.800 ou 1.920 ou 1.980 trabalhadores não entrem na empresa. Isso é completamente antidemocrático. Não existe, não pode existir. Portanto, as greves têm que ser marcadas pela maioria absoluta dos trabalhadores no ativo, sejam efetivos, sejam contratados a prazo, e tem que ser por voto secreto, não pode ser braço no ar. E, portanto, uma greve geral só teria legitimidade para acontecer se fosse sucessivamente marcada nas empresas todas do país. E só poderiam aderir a essa greve geral as empresas onde a maioria dos trabalhadores tivessem votado. A democracia é assim. Por um voto se ganha e por um voto se perde. Não pode ser esta bagunça completa que há aqui na lei sindical. Disse. Ok,
É bom assim porque também temos de ter alguma dinâmica e dar a possibilidade de cada um, neste caso o Fernando Pedroso, voltar a falar mais 2 vezes e isto ficar mais vivo e menos... E pronto, menos tempo a cada um, eu sei, mas depois falam mais vezes. O Manuel Graça está a sorrir, sinal que concorda, vou esperar que cumpra com essa parte de sintetizar mais a sua intervenção. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos ouve, a quem nos vê. Um cumprimento para o Fernando Pedroso. Aqui para a direita do painel. Para a minha esquerda, que é uma esquerda um bocadinho enviesada, António Daqui para ali. Fernando Pedroso, o António Tavares está de frente, portanto, e o Oliveira Dias, que está à minha direita, mas que é ao contrário. É uma direita liberal. É uma direita liberal. Um cumprimento para Mafra que nos acolhe uma vez mais e que merece o nosso agradecimento pela continuidade de colaboração que até hoje tem tido. Lei da greve. Bom, eu ouvi várias expressões vindas aqui do meu cantinho da direita, do Fernando Pedroso. Algumas puseram-me um pouco cabelo em pé. Foram provocatórias. Tentarei lá ir. Mas vou dizer o seguinte, vou começar por uma. Diz o Fernando que se os trabalhadores foram ouvidos quando são convocados para os trabalhadores na sua plenitude, obviamente, é isso que foi entendido, não foi meia dúzia deles, foram ouvidos para uma convocação de uma greve. Bom, eu posso fazer um paralelismo, se calhar muito mais gravoso. Nós hoje estamos a discutir a greve porque está por detrás um objeto que já foi momento de um painel de podcast anterior, que é a legislação laboral, que está em discussão desde o dia 24 de julho. Continuaremos a discutir esta matéria e esta matéria não foi objeto do governo que atualmente nos governa, que se candidatou numa coligação de PSD e CDS para proporem uma alteração à legislação laboral. E é aquilo que está hoje em cima da mesa e que vai afetar-nos a nós, mas fundamentalmente a todos os nossos filhos que irão estar no mercado do trabalho no futuro. Irão ser precários do futuro. Esta é uma realidade e é esta realidade que não pode ser comparada de forma alguma àqueles que são os mais sensíveis, que eles têm menos direitos no contexto, que são os trabalhadores, que poderá ser sacada qualquer culpa. Os trabalhadores, neste momento, estão a reagir, tentando defender-se através das suas estruturas, que, obviamente, estão verticalizadas depois na direção de cada uma das centrais sindicais. Eu respondo pela UGT, de onde faço parte, com muita honra, e é aquela que eu defendo por entender que é um sindicalismo dialogante, que procura sempre o diálogo, sempre com uma porta entreaberta para que isso seja possível e mais. O facto de marcar por si própria uma greve para o dia 11 de dezembro não significa que ela até ao dia 11, se houver passos concretos deste governo no sentido de arrepiar caminho àquilo que tem sido o conjunto de normas que colocou em cima da mesa, se ultrapassar, a UGT não venha a ponderar a desconvocação dessa mesma greve. Agora vejamos de forma mais ponderada a questão da greve na sua latitude. Em primeiro lugar, a greve é algo que está felizmente consagrada na Constituição da República Portuguesa e é, em termos legislativos, o diploma maior que nós temos em Portugal. Portanto, os trabalhadores apenas estão a usar uma ferramenta que a lei lhe permite. E todos nós sabemos, face às diversas alterações do Código de Trabalho, quantos direitos já têm sido, ao longo dos anos, cortados aos trabalhadores. Portanto, este ainda é um direito e é uma forma de se fazer luta. Luta para quem tem sido autista. E quando digo autista, tem sido no sentido de não ouvir ninguém, não em termos da doença, mas autista surdo e mudo.
tem sido parece aqueles 3 macaquinhos que todos conhecem, não vê, não ouve e não fala. É o governo que nós temos. Este governo impôs esta regra, comprometeu-se num fórum antes das eleições, um fórum promovido pela CIP, onde o senhor candidato na altura, Luís Montenegro, disse a todos os patrões que ali estavam que se nós ganharmos, irei rever a legislação laboral. Não disse que ia revisitar, vai rever. E todos nós sabemos o que têm sido as revisões quando a AD tem estado no governo. É sempre de prejuízo em prejuízo. Por isso, e cito aqui o meu camarada e amigo João Proença, ex-secretário-geral da UGT, que dizia em muitas ocasiões que a melhor greve é aquela que não se faz. E esta é uma divisa que nós na UGT mantemos muito viva. Temos sempre a porta aberta e mesmo quando há condicionantes, mantemos a porta entreaberta para que o diálogo continue. Mas não podemos suportar tudo. Nós não podemos suportar um ataque desmesurado, como nunca se viu, mesmo nos tempos da Troika, em relação ao Código Laboral que nos irá regular daqui para a frente, e não será por nós, que provavelmente já estaremos todos perto da reforma ou alguns na reforma, mas será por todos aqueles que cá ficam e por aqueles que irão, no futuro, estar cá a continuar a trabalhar. Faz-me recordar uma frase, não sei se poderei citar de forma... Poderei citar? Posso citá-la. Não sei se estarei absolutamente correto no uso das palavras. Quando, na década 30, 40 do século passado, Ford, o homem dos carros, Ford, visitava... Henry Ford. Visitava a sua fábrica com os primeiros robôs. Aqueles robôs ainda muito toscos aos nossos olhos dos nossos dias, quando visitava a fábrica acompanhado pelo presidente do sindicato dos metalúrgicos na altura. E mostrava com muito orgulho os primeiros robôs na fábrica fora e dizia: então e agora? Vais sindicalizar os robôs? Ao que o presidente do sindicato das indústrias metalúrgicas respondeu: bom, e quem é que te vai comprar os carros? E, portanto, a questão é uma dialética. Há o mundo empresarial e há o mundo dos trabalhadores. Qualquer um tem as suas armas, qualquer um tem que defender as suas damas. E já agora aproveito também para retificar aqui uma situação, até porque foi uma provocação do Fernando Pedroso, antes de passar a bola aqui para o Oliveira Dias. As 10 greves gerais. Bom, o que é que nós, o GT, entendemos sobre esta matéria? Entendemos o seguinte: greve geral, para nós, tem um conceito de larga amplitude. Não tem um conceito estrito. E o próprio Fernando, há pouco, acabou por fazer a provocação, mas respondeu em parte, quando falou nas greves gerais que foram provocadas para desvirtuar aquilo que tinha sido o resultado eleitoral para um governo. Pois foram feitas greves, mas nessas a UGT não esteve lá. O PS, mas ia-lhe fugindo. Ia-lhe fugindo. Ia dizer que era o PS. Atenção, a UGT... Sim, porque eu sou do Partido Socialista, com muito orgulho. Agora, a UGT, de que faço parte, tem cristãos sociais-democratas, tem cristãos ligados ao CDS, tem elementos do PSD e tem elementos do PS. Aliás, a sua condução dos trabalhos é com um secretário-geral que é eleito pelos dirigentes do PS e um presidente que é o caso, que é eleita pelos conjunto dos dirigentes sindicais do PSD. E, portanto, esta é uma latitude que nós continuamos a respeitar e logo dá aqui uma abrangência completamente diferente de outras direções que têm, por vezes, outras opções. Portanto, a UGT até hoje apenas subscreveu 4 greves gerais.
esta será a quinta. Disse. Pronto, e cada um tem a sua quinta, não é? Ora bem, passemos agora ao Oliveira Dias para nos falar da sua quinta essência. Muito bem. Muito obrigado, António Tavares, pelo convite. Uma saudação ao Fernando Pedroso e ao Manuel Graça e a todos os que nos veem e ouvem em casa e acompanham, não só aqui em Mafra como na China, porque também é possível verem o nosso podcast na China. E se calhar já viram. Ora bem, então temos aqui um tema muito interessante. A greve e a greve geral, eu vou referir-me a isso indistintamente, é geneticamente uma coisa imoral. Imoral porque há uma minoria que consegue impor à força a uma vasta maioria de trabalhadores restrições tremendas na sua vida, no seu cotidiano, da sua vida, do dia-a-dia. Imaginem só o seguinte, sempre que há uma greve nas escolas, e a greve geral naturalmente vai ter a adesão das escolas públicas, pelo menos, os encarregados de educação têm um problema que é incontornável. Quando perguntam, então vão fazer greve? Não podemos dizer. Tem que cá chegar amanhã e ver se estamos em greve ou não. Ora, isto é dramático para quem trabalha. É evidente que aqueles trabalhadores que não cumprem horários, que não têm obrigações a cumprir, pontos para picar e tudo isso, esses não têm problemas. Mas a esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses têm que cumprir esses compromissos. E estarem na dúvida sobre se os seus menores, os seus filhos menores, podem ficar na escola ou não, dependendo da vontade dos que lá trabalham em fazerem a greve ou não, que não podem anunciar antecipadamente, só no próprio dia. Imagine lá o abanão que isto dá na vida das famílias. Eu não posso concordar com isso de maneira nenhuma. Depois na saúde. Era interessante tentar perceber quantas pessoas morrem por causa de uma greve. Geral ou não geral, isso não me interessa. A questão é esta. Lutar por direitos, pondo em risco a vida de terceiros, isso é uma coisa absolutamente inaceitável. Quando as greves nasceram no século XIX, nasceram no setor privado. Mais tarde alargaram-se ao setor público. E esse é que é o busilho, esse é que é o problema. O setor público existe para prestar serviços essenciais à população. É isto, é para prestar serviços essenciais à população. É impensável admitir que estes serviços essenciais à população possam paralisar por uma qualquer luta por direitos, por muito direito que seja. Não consigo aceitar uma coisa destas. No setor privado é um pouco diferente. E depois temos esta questão. As greves, ou as greves gerais, são aceitáveis, ou melhor, eu consigo compreendê-las quando é para a conquista de novos direitos. Porque para a defesa dos direitos que já existem, temos os tribunais. E o que acontece muitas vezes é que há associações profissionais que não se entendem com as associações patronais sobre os direitos que estão em vigor, e então avançam para uma greve para ver se conseguem fazer pender o prato da balança para um dos lados. Ora, quando há um incumprimento, seja de um acordo coletivo, seja o que for, é os tribunais. Dir-me-ão, mas os tribunais levam muito tempo a resolver estas questões. Bom, temos que trabalhar sobre isso. Tribunais especiais para este tipo de matérias era o indicado. Neste caso, acabei de ouvir aqui os meus colegas de painel sobre aqui o Manel, então, foi eloquente quando disse que a UGT tem a sua componente de sindicalistas do Partido Socialista e componente de sindicalistas do Partido Social Democrata. Vejam bem, as centrais sindicais são extensões partidárias. Exatamente. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido Tal nenhum. como o Chega neste momento anda a tentar construir uma central sindical. É Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E, portanto, Como o Bloco de Esquerda já o tentou e foi exatamente, bateu com os burrinhos na água. exatamente. Portanto, isto não faz É da sentido vida. nenhum. Quando uma entidade sindical é uma extensão, é como uma administração desconcentrada dos respectivos partidos, está tudo viciado à partida, não é? E, portanto, quando o governo não agrada, olha, Jesus Cristo era filho de Deus e não agradou toda a gente. Por isso é que o pregaram na cruz. E, portanto, isto, quando temos uma greve geral, cujo objetivo é essencialmente político, não é a luta pelos direitos dos trabalhadores, nem coisa nenhuma. É apenas para
a fazer prova de vida para aqueles partidos que estão com dificuldades em se afirmar, apesar da sua antiguidade, e outros emergentes que também não precisam fazer prova de vida, mas querem marcar a diferença. Olha que não. Cunhal, isto é o Cunhal. Porque de resto, repare, o Manuel Graça ainda há bocado referiu o Henry Ford, o homem da produção em linha, não é? Ele tinha uma coisa gira que era os meus Ford T podem ser da cor que quiserem, desde que sejam pretos. Isto em greves gerais é um bocado assim também, quer dizer, estamos aqui para lutar pelos direitos de toda a gente, desde que satisfaçam aquilo que a gente quer, estamos todos conversados. Bem, não me parece sinceramente que esta greve geral, e atenção, isto é a minha convicção pessoal, posso estar errado, não é? Já errei tantas vezes na vida, mas não me parece... É só mais uma. É só mais uma. Obrigado, Manuel. Não me parece que esta greve geral vá resolver, seja o que for. Vai ser uma chatice para a Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque no fim de semana seguinte, isto é uma sexta-feira, não é? Greve geral. No fim de semana vai ser o congresso deles, lá em cima, em Bragança, lá, que é lá no meio do frio. Às tantas vai haver muitos presidentes de Câmara que nem sequer vão aparecer no congresso. Não, porque esses têm popó preto. Não precisam de transportes. Esses seguiram o diapasão do Henry Ford, são pretos. Bom, mas dizia eu, agora a sério, não acredito que esta greve geral vá surtir o efeito que os seus promotores almejam. Sinceramente, é apenas uma prova de vida, é apenas mais uma coisa a acrescentar àquilo que tem sido feito ao longo deste mandato, deste governo. Concordo ou não se concorde. Não vejo que haja aqui um fio condutor na legislação do trabalho que justifique este abanão geral que se quer impor ao país, sinceramente. E, curiosamente, as greves agora têm uma moda comum. São às sextas. Porque será? Dá jeito de ser à sexta-feira. Sim, dá jeito. É um bocado oportunista. Claro que é. António, desculpe lá. E já agora Manuel, se me permites. Volta um bocadinho atrás, porque você é desse tempo, e diga-me uma greve que não tivesse sido feita ou à quinta, ou à sexta, ou à segunda. Pronto, são todas iguais. Mas há aqui um pormenor que eu queria acrescentar e que me esqueci dele, que é muito importante. Na próxima vez eu trago essa resposta. Nunca vi uma greve geral para combater o desemprego. Porquê? É que os desempregados não têm quem os represente. E os reformados? Mas os reformados... Uma greve para defender os reformados também nunca vi. O reformado, mal ou bem, ainda tem a sua reforma. O desempregado não tem nada. E nunca vi uma greve geral para proteger ou para reivindicar. Vamos a outro debate, o que é o salário mínimo para a pessoa viver e o que é uma reforma de 350 euros. Mas isso aí, António, vamos lá ver uma coisa. As reformas estão diretamente ligadas ao regime contributivo. Se eu contribuo pouco, pouco terei. Se contribuo muito, muito terei. Então não podemos dizer que há um salário mínimo. Ok? Como? Não podemos ter um salário mínimo. Não faz sentido. Porque se é mínimo para todos. Temos que passar a ter um RBU. O que é o RBU? Rendimento Básico Universal. Tem que ser pago por alguém. E quem é que já reivindicou isso? Alguém tem que pagar isso. Está em discussão na Comunidade Europeia para implementação neste Ocidente. O RBU... mais impostos. Mais impostos. Bem, desde que não seja para dar mais impostos aos mesmos de sempre. Não, é para aplicar mais impostos. Porque é como diz o Fernando Pedroso, ele tem que vir de algum lado. Isto não cai do céu. O empresário tem que ter lucros para pagar salários. O setor público tem que ter impostos para poder dar melhores salários. Porque o setor público não produz nada. Quem produz é o privado. Não, o setor público também produz. É os impostos. E o petróleo, quando não temos petróleo... O setor público também produz. Veja bem a poupança dos milhares de euros, milhares de milhares de euros com a banca em Portugal, que o Estado português subsidiou e não foi ressarcido. Novo Banco, BPN, BES e companhias limitadas. Tem a Caixa Geral de Depósitos. Isso não tem nada a ver com aquilo que eu estou a dizer. Quem é a Caixa Geral de Depósitos? Não sei. Não sabe. Não tem nada a ver com aquilo que eu estou a dizer. É do Estado. Não, é que disse que o Estado não produz. O Estado não tem indústria, não produz nada. Tem indústria, tem uma empresa só dedicada às empresas. Uma empresa dedicada às empresas. Tem uma empresa. É gestão, não é produção. Quer dizer. É gestão? É gestão. Pronto. Para a próxima também vou trazer isso. O Estado tem participadas de vária qualidade. Tem Sim, tá bem. Como é que se chama aquela entidade? É para...
Eu estou também a falar de produção, não estou a falar de gerar serviços. mais-valias. O que é gerar mais-valias? É incorporar num produto que se produz uma mais-valia para quem o vai consumir. Só as empresas privadas é que o fazem, o Estado não faz isso. O Estado vive à custa das empresas privadas. Isto é que é a realidade. Não vale a pena estar aqui a dar Fazemos um debate depois sobre isso e a gente traz há uma entidade, como é que se chama, Fernando? Uma entidade que tem as participações do Estado. É o IPE. Era um antigo IPO e Era a par, IPE, não era um era- antigo... É o IPE. Investimentos Públicos de Estado. Que antigamente se chamava IPAR qualquer coisa, não? Não é a ICEP? Não, a ICEP é Não, comércio externo. Ok. É o IPE. Pronto. Era o IPE, É o IPE, exatamente. pronto. Aos quadros dos quais o Guterres pertence, o António Guterres. Não sabia. Ok. Deve ser alguma zona pantanosa. Então vamos passar ao Fernando Pedroso. Fernando Pedroso, Muito bem. segunda Bom, volta, segunda nova volta. corrida. Bom, esta vai ser mais lenta. Vamos lá ver. A minha primeira intervenção parece que eu estou contra sindicatos. Não estou contra os sindicatos. E também Essa é a sou... minha interpretação. Não, parece. Eu sei que não foi, Manuel. Parece. Eu até devo dizer aqui, devo fazer aqui uma declaração de interesses. Eu já trabalhei para um sindicato. O Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas. Aliás, e tive 3 meses a trabalhar direto mesmo no sindicato e depois os outros 4 anos e meio que lá tive nos SAMs. Bom, Excelente entidade. eu fui diretor de recursos humanos dos SAMs numa altura em que o presidente do Conselho de Gerência dos SAMs, o senhor Delmir Carreira, que era um sindicalista de mão cheia, me disse que o que vamos fazer agora é profissionalizar a gestão dos SAMs, não pode haver mais aqui questões partidárias e cumpriu, aquilo foi de facto interessante. Bom, os sindicatos são de facto um amortecedor social porque em determinado setor, quer dizer, as empresas não podem negociar diretamente, individualmente com os trabalhadores e se tiverem sindicatos, é evidente que podem negociar com os sindicatos que representam os trabalhadores e pode haver ali algum amortecimento social e isso é importante porque empresas e trabalhadores são sempre geradores de algumas conflitualidade, alguns atritos, algumas e portanto isso é importante. Agora, relativamente, mas ainda aqui eu penso que os sindicatos necessitam de uma nova geração de sindicalistas. E tem que haver limitação de mandatos para os membros das direções dos sindicatos. Já há para as câmaras, por lei, obrigatoriamente por lei, já há para as câmaras, já há para as juntas de freguesia e para este tipo de organismos tem que haver, de instituições, tem que haver limitação de mandatos, porque eu sei que houve sindicalistas, alguns com alguma competência, sem dúvida, mas houve sindicalistas que se perpetuaram toda a vida profissional na vida sindical e alguns até deixaram de ser, e agora vai uma provocação, alguns até deixaram de ser sindicalistas para serem terroristas sociais. Eu estou-me a lembrar de um senhor que foi presidente do Sindicato dos Professores, um ilustre professor, bem, ilustre sindicalista sim, ilustre professor não, porque ele praticamente nunca deu aulas. Eu agora nem me recordo qual é o nome desse sindicato e o nome do senhor, mas toda a gente percebe, é um senhor lá de Coimbra. Estamos a falar de Mário Nogueira. Mário Nogueira. O senhor doutor Mário Nogueira, que me perdoe, mas eu o considero um terrorista social porque de facto incendiou permanentemente a área da educação, sem embargo de algumas conquistas que tenha conseguido lá para os professores. Mas excedeu-se claramente. Mas, portanto, nós precisamos, dizia eu, de uma nova geração de sindicalistas que aceitem negociar uma nova lei da greve. A lei da greve tem que existir, mas uma nova lei da greve em que haja serviços mínimos socialmente justos, em que haja serviços mínimos reforçados para determinadas franjas da população. Eu estou-me a lembrar de idosos, de pessoas com doenças crónicas, de pessoas com deficiência, de pobres, desempregados, como o Oliveira Dias disse. Portanto, há aqui franjas da população que não podem ser prejudicadas e, portanto, tem que haver uma nova geração de sindicalistas que aceite
que isto é um debate que a sociedade portuguesa tem que fazer. Portanto, a lei da greve tem que ser alterada. Não é acabar com a lei da greve, é alterá-la. Eu tenho uma má notícia para os sindicalistas que não queiram fazer isso. É que cada vez mais há sindicatos não alinhados que já não vão neste jogo do sindicalismo tutelado, seja pelo PCP, seja pelo PS, seja pelo PSD, seja por que partido for, mesmo que seja o Chega, seja qual for o partido. Há muitas pessoas que não querem, muitos sindicalistas que não querem ser tutelados por partidos e, do meu ponto de vista, têm toda a razão. Aliás, basta ver que o sindicalismo está em crise, porque cada vez há menos trabalhadores sindicalizados e isso é dramático para o financiamento dos sindicatos. E, para terminar, gostava só de dizer uma coisa. Quando eu disse há bocado que devia de haver serviços mínimos socialmente mais justos e algumas franjas da população protegidas, uma delas é os doentes. As pessoas estão doentes. Há aqui um conflito de interesses, que a greve é considerado e é um direito fundamental, porque está na Constituição. Mas o direito à vida é um direito fundamental que é sempre direito fundamental, mesmo que não estivesse na Constituição, mas está. E, portanto, o direito à vida é um direito, ao nível dos direitos, isto é uma verdade universal, mas é bom relembrar que há uma hierarquia de direitos fundamentais e o direito à vida prevalece sobre o direito à greve. E, portanto, para o setor da saúde, devia de haver uma regulação muito especial dos serviços mínimos, que não podem ser mínimos, têm que ser muito mais que mínimos, porque a greve não pode prejudicar os mais pobres, os desfavorecidos e até a vida das pessoas, disse. E isso fica para um próximo programa que havemos de ter agendado. Apontou, António Tavares, apontou todos aqueles que vão ser os novos podcasts. Há uma coisa que nós temos que ter presente. Nós temos um campo imenso de temas para debater. E depois cada podcast que fazemos acresce mais, não sei quanto. As ideias são como as cerejas. É preciso ter cuidado com os caroços. Gosto das cerejas. Os caroços é que é o problema. Caroços é que é o problema que se nós entramos à dentada, podemos estragar os dentes. Isto hoje tem havido aqui muito adentada, António. Hoje tem. Jam beaucoup bananas because not part caroço que escassam-se very well. Ok. Não percebi, mas deve ser giro. Ok. Bom, então toca-me a mim, não é? Toca, assim? é o senhor então que segue. Vamos Manuel Graça, então. Porquê uma greve? Porquê é que se chega à conclusão de uma greve? Fim de semana alargado? Bom, é uma das partes da moeda. Aliciante. Para quem quiser ver essa parte da moeda, faça favor, está à vontade, não tem nada a opor. Não se lembre, é quando for atingido naquilo que hoje considera os seus direitos e que deixaram de existir, venha cá bater à porta a pedir para ajuda-me. Pois é. Nessas alturas é que as coisas tocam mais fundo. É como aqueles que nunca fazem grande alarde de que são, eu nunca votei, eu votar para aqui, para lá e tal, mas estou contra todos. Também vai ser alvo de um programa essa questão. Nunca exerce o seu direito de voto. Essa questão é tão importante. E que direito é que esta pessoa, enquanto cidadão, tem o direito de não votar? Eu, pessoalmente, sou contra isso. Tem o direito de não votar. Mas também tem o direito de se abster face às políticas que depois são implementadas. Mas também porque não participou na escolha. E se não participou, tem que haver consequências. O direito à greve deve ser universal? O direito à greve, quanto a mim, deve ser universal. Okay. Ponto final. E deve ser universal porque é uma das formas de luta quando agudizam os pontos em que nos tentam retirar os direitos, um conjunto de direitos. E aqui respondo já diretamente ao meu amigo estimado Oliveira Dias, quando ele diz que esta parte deveria ser remetida aos tribunais. Bom, Oliveira Dias, o que nós estamos aqui a discutir... Quando estão em causa a violação de direitos que existem. Quando estamos aqui a discutir... Isso discute nos tribunais. Quando estamos aqui a discutir diretamente o porquê desta greve do dia 11, que está agora a ser lançada, greve geral, tem uma causa. A causa específica é
as alterações propostas ao Código de Trabalho. Qual é a mais grave delas todas? É a precariedade contínua. Ou seja, deixa de haver São contratos. formulações abstratas de andamos Ok. aqui. Não é Tu ficas verdade com as isso, formulações não é verdade abstratas, isso. porque ele Não, está isso lá, não é verdade. eu entrego-vos um projeto, um anteprojeto. Eu entrego-vos uma cópia e aí provavelmente... Não lhe estou a podemos chamar discutir nomes, isso. é, Não, Cassandra. eu entrego o proclamações. anteprojeto do governo. São E proclamações. vocês leem e veem o que é que está lá escrito. Então escolhe É só melhor. uma, capaz de- É melhor. Mas não me desvias daquilo que eu ia dizer. Não. É que tentas remeter para o tribunal. Como é que um tribunal só pode pronunciar-se daqueles tribunais que eu conheço? Não estou a falar da Procuradoria-Geral da República. Isso não é um tribunal. Estou a falar pois, são outras coisas. Quando um tribunal se pronuncia-se sob a legislação que existe. E em matéria Tem de que ser. preço, Tem que ser. pronto. Ora, se estamos a discutir alterações ao Código Laboral, é algo que ainda não existe. Portanto, remeter para um tribunal é esdrúxulo. Porque o tribunal não vai pronunciar sobre uma coisa que não existe. Só se pode pronunciar sobre o último Código de Trabalho, que é de 2009. Ok? Bom, portanto, está morta essa questão. Não está, não. Eu já respondo. Tá. Eu já respondo. Sobre Está mal o morto. prejuízo. Está mal morto. Tá. É como a outra uma cabeça em cima do passeio. Como é que se escreve passeio? Pá, é com S ou com C cedilha? Epá, é melhor é uma cabeça na estrada. Bom, adiante. Está resolvido o problema. Agora, temos aqui uma questão que requer também alguma atenção. Esta parte que nós trazemos a esta discussão, que é um conjunto alargadíssimo, fala-se de 100, mas são mais de 100 as medidas que estão propostas, em que eu convido cada um de vós e qualquer um dos espectadores que nos ouçam ou vejam a dizer, a indicar onde está uma atitude das diversas confederações de empresários, de patrões, do que lhe quiserem chamar, que esteja contra uma das medidas das mais de 100 propostas pelo Governo. Até hoje ninguém diz nada. Estão todos de acordo. E se todos estão de acordo, alguma coisa nos está a atingir a nós enquanto trabalhadores. Isso não é. Esta é objetiva. Mas, porquê que este Governo apresentou este anteprojeto, que não estava na sua candidatura eleitoral, mas apresentou, no dia 24 de julho, e até agora, as sucessivas reuniões que têm havido, não alterou uma vírgula. É este o diálogo que se pretende? Uma pergunta. Termino respondendo à questão daquilo que é as urgências, a resposta às urgências, porque é o tal reverso da medalha. Quem normalmente está contra as greves fala sempre nos prejuízos que a quem não tem outras condições de deslocação pode ter. Bom, mas as greves fizeram-se também para objetivamente provocar reação. É óbvio que ninguém aqui... Mas é nas entidades patronais, não é no povo. O problema é que tem que ser as empresas e o Estado, mas não pode ser o povo, o Zé Povão, é que vai sofrer as consequências. Portanto, está aqui algo de errado. Poderá haver algo de errado, mas não é? a lei é o que está. Manel, A lei prevê, está bem. Tem uma organização chamada Conselho Económico e Social, de onde consta uma entidade, que é o CEPS, o Conselho Permanente para a Concertação Social, onde tem assento desde o Primeiro-Ministro ao Ministro do Trabalho e Segurança Social e aos presidentes das principais confederações patronais e sindicais, que reúne de forma permanente, exatamente o nome dela é Conselho Permanente, para decretar quais são os serviços mínimos face a qualquer aviso de greve, seja ela greve geral, seja ela uma greve sectorial. E, portanto, é exigível ao SES que o faça e o Estado faça cumprir esses serviços mínimos. Sim. Não pode ser a greve coisa lata a pagar as favas pela inoperância do Estado português. Manel, o Oliveira Dias. Eu peço desculpa, Oliveira Dias. Eu vou pegar aqui na primeira premissa, que foi uma rasteira.
quando eu perguntei ao Manel se as greves se eram um grande ser um amigo. direito universal. É um grande amigo. Direito universal. Ora bem, Grande amigo. imaginem, se é um direito universal, porque é que as forças militares, as forças armadas não podem fazer greve? Pois. Se é um direito universal, porque é que os serviços, porque nos serviços mínimos temos que perceber que alguém fica impedido de fazer greve. Portanto, isto não é assim tão universal quanto isso. Relativamente ao processo legislativo, quando eu passo para os sindicatos, o ónus de um processo legislativo que está em curso, estou a passar outro estado de incompetência de todos os deputados, aos 230 deputados que estão na Assembleia da República. Se alguma coisa têm a dizer, têm que o dizer em sede onde está a ser produzida a legislação. E, portanto, até admito que, uma vez que estamos a discutir alterações ao Código de Trabalho, que as associações sindicais possam ter alguma coisa a dizer. Mas, ao fazerem uma greve geral por causa de um processo legislativo, estão a condicionar um órgão de soberania. E mais, e como digo, estão a passar um atestado de incompetência aos diversos partidos que lá têm assento. Portanto, a greve geral só serve como arma de arremesso contra o governo em curso. Eu não estou aqui para defender o governo, porque não tenho nenhuma simpatia por este governo, nem por quem lá está. Mas também sou suficientemente, não vou dizer independente, mas equidistante relativamente, em termos políticos, relativamente a esta matéria. E não é porque o partido onde eu estou a militar tem alguma simpatia por esta greve geral que eu agora vou assinar por baixo. Não faço isso. Tenho a minha independência, até porque eu tenho aquela ideia que os partidos não são donos das pessoas. E, portanto, não há nenhum partido que seja meu dono, certamente. Poderei seguir ou não A ou B, agora serem meus donos não são. E relativamente a esta matéria, reitero, no campo da saúde, no campo da educação, no campo dos serviços essenciais à população, é inaceitável que se imponha que uma minoria, porque uma greve geral, qualquer greve é sempre uma ação de uma minoria que se impõe uma vasta maioria. Minoria ativa, há sempre a questão uma dos minoria piquetes ativa. que falava há pouco, não sei se era o Fernando, se era o Manuel. Não, Fernando. Para que é que serve o piquete? O piquete serve exatamente para... Não justifica haver piquete. O homem que tem a chave tem a solução, não é? Fecha a porta, ninguém sai, nem ninguém entra. E o piquete é um bocado assim. Claro. São movimentos de coação para aqueles que devem ser livres de optar por trabalhar. Não são, e os não. piquetes servem para coagi-los agressivamente e violentamente, se for preciso, a não o fazer. Portanto, os piquetes de greve não respeitam a opinião de terceiros. Pensas diferente de mim, és contra mim. É isto. E as greves é um pouco isto. Eu não posso subscrever isto. Oliveira Dias, eu ao longo da minha vida andei sempre nestas áreas, sempre a trabalhar nestas áreas em que poderia haver greve. Eu cheguei a ter eu lembro-me de uma situação em que de repente houve um sequestro da administração, direção e trabalhadores. Os trabalhadores administrativos. Olha a democracia em todo o estavam seu esplendor. sequestrados. E dou por mim, de telefone na mão, a negociar com o presidente de um determinado sindicato, a dizer, aquela trabalhadora e aquela, eram duas pessoas, têm que sair, e eu lá expliquei os motivos que as pessoas tinham, e então foi dada uma autorização especial para aquelas duas senhoras saírem nos seus carros das instalações. Isto é completamente caricato. Eu devo dizer que em 45 anos que trabalhei, em que trabalhei, eu nunca vi as entidades patronais a quererem mal aos trabalhadores. O que eu vi, eu trabalhei sempre em grandes empresas, é verdade, o que eu vi foi uma tentativa sempre de acarinhar os trabalhadores, de motivar os trabalhadores, os trabalhadores que na perspectiva da empresa eram bons trabalhadores, sempre, nunca vi perseguições. Vi, sim, algumas tentativas de não ter pessoas nos quadros, mas eram pessoas com comportamentos atípicos ou que não se enquadravam na cultura da empresa, e isso também tem que ser cautelado pela legislação de trabalho, obviamente. Sim, mas essa coisa da cultura da empresa é um bocado lato. Mas é a empresa que Eu tem dou que... um exemplo sobre a cultura das empresas e falta em causa própria enquanto ex-trabalhador da EDP, que eu sou.
ao longo dos meus quase 30 anos que lá trabalhei. E que me continuo ligado, obviamente, porque sou, neste momento, reformado da EDP, pela EDP. A EDP é a primeira empresa que ainda vai o caldeiro para o lume, e o caldeiro é a proposta deste governo para a alteração da legislação laboral e conexa, ainda não está terminada, portanto não está decidida, e já o Conselho de Administração da EDP chamou o principal sindicato Sindel da empresa para lhe entregar a sua manifestação de caducidade para o acordo da empresa que vigora desde os anos 80 na empresa. Mas que mal é que isso tem? Uma das premissas que está neste projeto do governo. É uma negociação adaptada aos tempos atuais. Não Mas é o que é isso não dos- negociar mas o que é isso- contrato o que é coletivo isso ou o dos tempos acordo de atuais? empresa. Os tempos atuais é aquela empresa que tinha 26 mil trabalhadores e hoje está resumida a menos de 5 mil trabalhadores porque tem os mesmos 20 mil, mas em outsourcing. Exatamente. E estão em outsourcing, usam o fardamento da EDP, ganham misérias, Fala em ganham nome da ordenado EDP. mínimo Fala em nacional. nome da EDP. Falam em nome da EDP, Sim, eu percebo. contratam e reparam em nome da EDP, estes trabalhadores são explorados porque ganham o ordenado mínimo Mas o nacional. contrato coletivo de trabalho impediu isso, o que está em vigor Não, mas desde os anos 80. tem sido não o impede isso. outsourcing que, neste momento, neste projeto Se calhar que está com em o novo discussão, contrato coletivo de trabalho conseguia evitar isso. neste momento, no que está em discussão, vai ser pleno. Todos nós sabemos o que é que aconteceu na banca, em termos gerais, neste país, em que foram milhares e milhares e milhares de trabalhadores dispensados para o desemprego, segundo aquela figura das reformas antecipadas, que não é mais do que encapotamento de despedimentos, para substituírem por outsourcing. E quem está a trabalhar hoje na banca, quem está no balcão, são empregados que, tendo o rosto do banco, são empregados de uma outra empresa, empregadora, e ganham ordenado mínimo nacional. Não é só isso, Manel. Eu este o não mercado. entro numa Estes agência os salários bancária que nós há queremos anos. em Portugal. Eu não entro numa... Eu, aqui há 30 ou 40 anos, entrava 2, 3 vezes por semana numa agência bancária. Hoje em dia, Faz tudo online. faço tudo online. E as tecnologias... essa é a evolução e, portanto, a diminuição do volume de emprego na banca não se deve ao outsourcing. Deve-se, mas é às novas tecnologias. Criaram outros empregos. Mas isso, relativamente a negociar, realmente, eu tive disso, contratos coletivos de trabalho, que existiam, eram vacas sagradas, mas ninguém aplicava já aquele contrato coletivo de trabalho. Eu tinha regulamentação interna, nomeadamente numa empresa, muito, até com um manual, porque eu senti necessidade de fazer, sentimos necessidade de fazer normas internas para aplicar aos trabalhadores, porque o contrato era completamente omisso e estava completamente desatualizado, anos 80 do século passado. Mas, quando nós queríamos aplicar a caducidade do contrato de trabalho, tivemos imensos problemas em tribunal. Tivemos anos para conseguir isso. E depois criou-se uma prática que tínhamos uma vaca sagrada, que ninguém aplicava, mas tínhamos uma regulamentação interna porque era aquilo que valia. E aquela regulamentação interna favorecia muito mais os trabalhadores, e há muitas empresas com isso, se essa regulamentação interna se transformasse num acordo de empresa. Bem, Mas isto são vacas sagradas, porque os sindicalistas não conseguem perceber esta Há uma situação. mudança de paradigma. Olha que não, Tem que Soutor. haver uma Olha que mudança não, de paradigma. Soutor. Acredito Olha que no que eu não. lhe estou a mas dizer. agora a mudança Claro que era não. de palestrante. Andas a parafrasear muito. Era ao Oliveira final. Dias, porque o Epá, não Fernando me- Pedroso apropriou-se indevidamente. Epá, isto foi uma área em que eu trabalhei muitos anos. Pois, eu mas tenho uma dentro pergunta da para o pequena Fernando. área... Eu tenho uma pergunta para o Fernando. Ele que trabalhou tantos anos na Somincor, cliente da EDP, também, Mas trabalhei noutras empresas, sem ser a São Miguel. e sabe bem o que é a exploração mineira, ok? Com trabalhadores a terem que saber do seu métier, a terem que saber o que é trabalhar em profundidade sobre determinadas condições.
aquilo que esta legislação agora proposta, ainda não está, se num dos seus capítulos se propõe, é vir a permitir que até empresas que precisam destes trabalhadores especializados passem a ter de forma livre o outsourcing e a porem lá pessoal inexperiente a ganhar o ordenado mínimo nacional, a fazerem de mineiros. Não, E é isto que se pretende? Não, mas é Isto é que... para Bem, caridade. vamos dar a palavra Isso, ao Oliveira Dias, porque Epá, ele não está em outsourcing e... Não, o outsourcing já foi. Mas é que o outsourcing é sobretudo para meter pessoas a ganhar menos, em vez de ser um séniores, são júniores. E depois queixam-se têm problemas, porque são os júniores que lá estão. Mas vamos dar a palavra ao sénior, então. Vamos lá ver. O outsourcing é uma ferramenta muito utilizada. As empresas hoje recorrem muito ao outsourcing, sejam empresas públicas, privadas, e são de facto responsáveis por milhares e milhares de empregos. Até a Carris faz isso, Eu não é? trabalhei numa empresa de vigilância, que era a Charon, que tinha um exército de 20 mil homens, não é? Como a gente na altura dizia. A Randstad tem milhares e milhares de trabalhadores a trabalhar para a EDP. E por aí, eu não quero estar aqui a falar em marca, mas verdade. ocorre-me logo, a Teleperformance tem não sei quantos milhares de funcionários, tudo a trabalhar em regime de outsourcing. Era o que eu dizia há bocadinho. Está um paradigma em relação à relação laboral, não é? Que não está a ser acompanhada, e quando nós cristalizamos no tempo e queremos manter aquilo que vem do passado, não é? Estamos a resistir aos ventos da mudança. Isso vai funcionar durante uns tempos, mas é uma questão de tempo até isso cair tudo, pela base. E, portanto, ou nós reavaliamos as novas relações de trabalho que existem, não é? Que as novas tecnologias vêm impor, não são os robôs do Henry Ford, mas são os robôs da Tesla e coisas do género, e dos japoneses e não sei o que mais, que até já fazem robôs militares, que é para pouparem os homens. E o ser humano, como força de trabalho, seja intelectual, seja braçal, é cada vez menos requisitado para isso. E nós ou nos preparamos para isso, não é? Sem estarmos presos a estas coisas do passado, e os acordos de empresa, os contratos coletivos de trabalho, aquelas coisas que vêm do passado, ou então não damos o passo seguinte. Aquilo que distingue Portugal pela negativa de outros países mais avançados é exatamente a forma como nós temos as nossas forças de trabalho a relacionarem-se com o empresariado e com o patronato. Isto são duas coisas diferentes, não é? O empresário é uma pessoa de visão, o patrão é aquele que só vê cifrões. E nós temos esse mal também. É um mal endógeno, é que temos mais patrões que empresários em Portugal. E isso afeta muito as relações de trabalho que nós temos. Agora, deixem-me só dar mais uma vez que o Fernando foi buscar a sua experiência, eu vou também buscar a minha. Quando trabalhei no Porto de Lisboa, nunca fui portuário. Eu trabalhava na ferrugem, pertencia aos sindicatos metalúrgicos e ao sindicato da Marinha Mercante, portanto era mecânico, não percebia nada daquilo, mas era mecânico, andava de fato macaco todo dia. Mas dava-me todos os dias com os portuários. Eram 3 classes: tráfego, conferentes e estivadores. Os sindicatos, cada uma destas classes tinha um sindicato. Sempre que havia uma greve, aquilo era 100%. Ninguém percebia porquê. É porque os sindicatos pagavam o dia da greve aos seus associados. Tinham um poder financeiro tão grande que se davam esse luxo. E aquilo era do género. Bastava eles ameaçar que iam entrar em greve e o país parava. Nunca mais me esqueço de uma greve que eles fizeram de 2 dias e o Diário de Notícias deixou de vir cá para fora. Na altura havia a Capital e não sei o quê. Deixaram de ser impressos jornais porque o Porto parou. Se fosse hoje era diferente, porque os jornais são feitos em Espanha. E depois tinha outra característica interessante, que hoje ainda existe, embora assim meio disfarçada. Na altura era a descarada, hoje é assim mais disfarçado. Os sindicatos eram um elevador social. Os dirigentes sindicais, quando acabavam os seus mandatos nos sindicatos, iam sempre para encarregados gerais, superintendentes das empresas. E eu conheci muito da minha empresa. Passavam toda a gente. Portanto, a forma de promoção profissional era ser sindicalista. Hoje isso está mais disfarçado e tal, mas continua a haver essa vantagem. Um sindicalista ganha alguma preponderância em termos profissionais, porque teve muito tempo como sindicalista e depois, quando sai, tem que ir para algum lado, não é? Não vai voltar para a sua base. Pronto. E de duas uma. Ou percebemos que, efetivamente, os ventos da mudança estão aí e não vão parar, ou então arriscamos
a ficar prejudicados. Pá. Mudou-se os Oliveira tempos, Dias, mudou-se as vontades e vamos ter Eu que vou terminar. acabar mesmo só para dizer uma coisa. Relativamente às empresas de trabalho temporário, que são essas Randstads e companhia, Sharon e por aí fora. as empresas de trabalho temporário são um fator de emprego em Portugal. Certo, é verdade. Porque muitas das empresas, com as indiscutível. condicionantes É indiscutível. da legislação de trabalho, não contratariam, É indiscutível. mas através dessas empresas conseguem manter um volume de trabalho. Portanto, o que eu diria é que a legislação de trabalho tem que ser flexibilizada para que as pessoas tenham segurança, É o que me parece também. É para aquilo que tenham me parece. segurança nos seus trabalhos. E, portanto, é o que diz, são os movimentos de mudança. Enquanto esta velha guarda, não é o caso aqui do nosso Manuel, Até porque ele já está reformado. já está reformado, não é o caso dele. Não, Mas estou a enquanto ficar esta cada vez velha mais guarda, novo. Cada vez enquanto mais esta novo. velha guarda de sindicalistas não for renovada, temos aqui um problema. Certo. E as políticas também. Não é só, E as políticas, não são só sim. os protagonistas, Não, é é também os tudo. instrumentos. Manuel É Graça, tudo, é vão tudo. acabar com os sindicalistas? Não, até porque, felizmente, olhando para a plateia como a de hoje, onde estive na reunião do Secretariado Nacional da UGT, é composta cada vez mais por gente mais nova, muito Ainda mais bem, nova ainda do bem, que eu. ainda bem. Mas quero terminar, e porque estamos a falar sobre greve geral, estamos a falar de sindicatos, estamos a falar do mundo do trabalho, enviando daqui um forte abraço de solidariedade, de melhoras naquilo que for possível ao meu amigo e sim, primeiro Torres Couto. presidente da UGT, Torres Couto, vítima de um acidente estúpido em que foi abalroado por trás por um condutor que ia a falar ao telemóvel e, portanto, atingiu o carro de Torres Couto e neste momento encontra-se tetraplégico. Pois é. Portanto, um abraço solidário para ele. Ok. Terminamos aqui mais uma vez este podcast de Rasgar Ideias, com o apoio sempre incondicional da Câmara Municipal de Mafra, a quem sempre agradecemos. O Manuel Graça já fez essa distinção. E para a semana voltamos com outro tema que, em princípio, será, e então aí mais especificamente, Rasgar. a rasgar as alterações à lei laboral. Muito bem. Ok? Cá espero por todos vós. Ok. Obrigado. Obrigado a todos Boa. e até para a semana. Se gostaste, partilha. Se não gostaste, rasga à vontade.